Quero saber a opinião de vocês em relação à lei que o Tarcísio aprovou em São Paulo, liberando tratamento CBD, sem restrição específica, pelo SUS, com ponto de vista de morar Caio Lima. O negócio do Tarcísio é que ele aprovou uma lei para o fornecimento do canabidiol CBD, que é para tratamento de doenças como Parkinson, acho que depressão, para algumas, para pais que têm os filhos com autismo e que dão crise. É remédio, gente. Remédio. Tipo assim, no mundo inteiro tá rolando, já existe pesquisa. A gente convive com pessoas que estão vivendo em 2500 e com pessoas que estão vivendo em 1500 ainda. A nossa, né? Você tem gente que tá tão atrasado porque é envolto numa ignorância pesada e profunda que, ai meu Deus, vão dar droga pras crianças, agora o Estado está dando droga. Eu vi parlamentar falando essas besteiras, tipo assim... Se for julgar pela inteligência de certos parlamentares brasileiros. Mas, enfim, o negócio é remédio, gente. Tá? É remédio. A gente hoje usa como remédio determinadas composições químicas que são muito mais agressivas e perigosas do que qualquer coisa que você pode tirar da maconha. Parar com medo desse negócio, sabe por quê? Tem muita propaganda que fala pra você... demoniza substâncias, entendeu? Não, remédio... Não. Se fosse ainda uma discussão sobre liberação da droga, podia até ser mais complexo. Mas para remédio, não tem nem que discutir. Não tem nem que discutir, demorou. Lembrando que a Anvisa já tinha autorizado, né? Aqui, ó, a importação dos produtos medicinais fabricados a partir da planta foi liberada em 2015 pela Anvisa. Não, o único motivo que é para não permitir que algo seja usado como remédio é motivos científicos, né? O meu intuito na questão de CBD era justamente levantar a discussão sobre a legalização geral e o ponto de vista de vocês sobre como aconteceu no Canadá. Cada país tem a sua realidade, obviamente. O que a gente pode testemunhar é que aqui no Canadá liberaram e a gente veio para uma... Liberaram nacionalmente mais recentemente, foi agora no Trudeau. Mas pro uso recreativo da maconha, não é nem do remédio. Nacionalmente. Aqui em British Columbia, o uso recreativo já estava liberado há muito tempo. Exato. Né? Mas remédio há muito mais anos. Não, remédio aqui não faz nem pergunta, né? British Columbia foi antes do resto do Canadá, tá? A gente chegou aqui, não tinha liberação nacional ainda, mas aqui você podia entrar na loja, comprar e fumar na rua, né? Engraçado, você pode beber na rua. Álcool não pode. Álcool não pode. Maconha pode. Não me espere me explicar. A cidade cheira maconha, pra você ter uma ideia. Não, esse é o ponto que é negativo. Ninguém traz isso nos debates de liberação da maconha. Eu vou trazer no próximo, tá? O cheiro da cidade fica insuportável, tá? Principalmente, eu tenho um pouco de náusea. Cada organismo responde diferente. Quando você tem uns lugares aqui em Vancouver que você passa... No centro, tem uma rua chamada Granville. Que é tipo assim... É o cheiro da rua. Vai dando dor de cabeça, o estômago dá umas embrulhadas. Eu lembro que uma vez a gente tava andando, acho que em São Francisco, aí eu senti de longe, eu falei, saudade de Vancouver. Porque é o cheiro da cidade, gente. É o cheiro, a cidade cheira isso. Eu conto essa história. Tem várias pessoas de Vancouver que podem confirmar. Se conseguisse inventar maconha sem cheiro, ia ser uma vantagem pro Canadá, porque realmente... Mas assim... A gente é careta, a gente nunca usou, a gente não usa droga, mas a gente acha interessante o fenômeno. Não, mas eu vou dizer, aqui no Canadá não mudou a vida de nada. Aqui, inclusive, é tudo na paz. Provavelmente tem vários problemas sociais aí que eu especulo, né, que sejam evitados, porque o cara, em vez de relaxar na cara do outro, ele relaxa no baseado dele. Na verdade, tem uma política do governo que é o seguinte, qual que é o problema? Que a grande tragédia aqui é pelos opioides. E aí, uma das formas de abordar esse problema é promovendo a substituição. Então, se o cara tá naquela coisa, fissurado, e ele tá precisando de droga, o governo estimula essa pessoa a pedir maconha. Trocar essa droga por maconha. Né? Liga o carrinho, vai lá e, tipo, troque o opioide pela maconha. Não, eu já vi esse carrinho na rua. Eu não sei se é uma iniciativa se é a privada que o governo meio que estimula, mas eu já vi essas propagandas rolando. Porque a droga da maconha meio que é socialmente aceita e o opioide não. Eu tomei um susto aqui, né? A primeira vez, uma vez que eu tava aqui, logo depois da liberação, foi antes da liberação, acho que tava liberado só em BC, que parou aquele destroyer da Marinha canadense lá perto de onde a gente morava, no primeiro apartamento, né? Eles pararam o navio da Marinha lá pra galera entrar e passear e visitar, né? Aí, muito doido, você entra no navio, o pessoal explica para o seu radar como funciona, será que é muito louco. Mas assim, o navio tava parado lá no porto, e na entrada e na saída do navio tinha 2 policiais. 2 na entrada, 2 na saída, pra você subir no navio, na pontezinha pra subir pro navio. Aí eu tô lá parado na saída, acabei de sair, tô lá virado, olho pro policial, passa um cara com baseado. O Leão já pensou, vai apanhar. Aí tá vindo o cara, passa na frente do policial, o policial conversando com o outro, nem olha
Continua, como se nada tivesse... O cara cumprimentou, não foi? Aí um passou, aí esse que tava aqui continuou falando, e o outro que tava diferente cumprimentou e continuou. Essas discussões são mais complexas, a gente não quer simplificar também, cada país tem sua realidade, né? Mas aqui no Canadá, de fato, não foi um problema social. Aqui o problema social é com opioide. E não tem esse negócio da maconha ser a droga de entrada. Por muita estatística, principalmente vinda dos Estados Unidos, que é onde tem uma pesquisa maior disso, se eu não me engano, a porta de entrada para o vício em opioide é medicamento regularizado. É a pessoa que ficou doente, médico foi lá, deu um medicamento para ela, baseado em opioide, e a pessoa ficou viciada naquilo e depois vai buscar as drogas ilegais para continuar tendo aquele barato. E assim, eu já tive isso também. Quando tive travamento de coluna, me deram opioide. Eu tomei um. Eu tinha uma embalagem com uns 10, 12, morfina, né, gente? Que a gente tá falando. Era base de morfina. Era hidromorfina. Eu tomei um. Aí eu vi o que fazia, eu não tomei os outros. Fica doendo. O alívio de dor é uma coisa impressionante se você tiver dor crônica. Então você tem essas tentações. Aí depois você vicia no treco, aí que você para de dormir, que você vai ficar sua vida inteira correndo atrás disso. E tem toda uma área de Vancouver, que é o East Side. Todo mundo que vai morar na rua vai morar lá, eventualmente, porque tem uma comunidade lá, a galera meio que se protege, eles fazem o mercado também, que eles trocam as coisas, e lá você pode ficar incógnito também, principalmente a galera que faz pequenos furtos e coisas do tipo, tem uma vantagem nisso. Então eles vão pra lá, do East Side de Vancouver. E de fato, é uma cena, tipo assim, é onde os viciados... É bizarro, você passa lá à noite, principalmente, porque que é quando a galera usa normalmente à noite, né? Gente alucinando, tem gente gritando, tem... O negócio é feio, sabe? É feio. Aí tem toda uma crítica, principalmente nos Estados Unidos, aqui é mais moderado no Canadá. E aqui o problema é menor que nos Estados Unidos também, tá? Nos Estados Unidos tem bairros inteiros que são tomados por isso. Vai em Los Angeles e tal. É um negócio bizarríssimo. Aqui em Vancouver a gente vê muito acentuado por conta do clima. Vem pessoas do Canadá inteiro pra cá, porque o inverno aqui é menos severo e essas pessoas podem ficar na rua. De um jeito, assim, em alguns momentos. Tem os abrigos, o governo oferece abrigo e tudo mais. Mas não é Toronto da vida que vai ficar menos 20, menos 30, né? Aqui, na maior parte do ano, você não tem risco de vida de ficar do lado de fora, né? Claro que aqui faz frio também em determinados dias, mas tem muito dia quente. Então tem muita gente que vem do Canadá para cá, morador de rua. E muita gente, e você pegar lá a margem muito grande. Eu li uma reportagem sobre isso há um tempo, eu não lembro agora os números específicos, de gente que ficou, que vai por conta de droga, né? Que vira... morador de rua por conta de droga. E aqui no Canadá é um país que tem uma condição social, não é perfeito, tá, gente? Mas é muito melhor que vários outros países. Então acaba que, tirando as drogas, tem poucos outros motivos, né? Para a pessoa acabar entrando numa situação de indigência. O que tem aqui no Canadá é gente que não tem casa por conta do custo da moradia, mas gente que tem trabalho ainda, que tem, sabe, é uma coisa um pouco diferente. Eu tô falando de indigência no sentido de a pessoa... não conseguir se encaixar socialmente. Socialmente mais, A droga impede que ela conviva seja funcional na sociedade. O Reinaldo perguntou se a gente nunca pensou em experimentar comestíveis. A gente tem uma filosofia de apego à nossa sobriedade. Cara, e manter a sobriedade já é tão desafiador, não é mesmo? Não, eu tenho uma filosofia sobre droga, que é o seguinte, é porque eu cresci no lugar que eu vi muita gente, principalmente no meu bairro, se lascar por conta de droga. E eu tenho uma filosofia. Tem muita gente que fala, eu uso só de forma recreativa e coisa do tipo. Tem algumas pessoas que até acham que pessoas que caem no vício, na tentação, pessoas que deixam de ser funcional socialmente por conta de droga, acho que elas são pessoas mais fracas que elas que conseguem usar de forma recreativa só. Mas eu acho que não é verdade, acho que não parte da força de vontade de ninguém. É basicamente coisas que fogem do seu controle, é como se o organismo responde à droga. Basicamente, vai ter gente que vai conseguir usar a droga de forma recreativa, mas tem gente que na primeira tragada que der mesmo da droga mesmo que seja álcool, aquilo vai ter uma resposta no corpo dela que ela não consegue controlar. E tem aquela grande questão, você só sabe se você é uma dessas pessoas até você usar. Então, claro que eu não quero criticar ninguém que usa droga, a vida é sua, você faz o que você quiser, mas a questão existe uma roleta que está sendo jogada ali, né? Porque eu vi gente, de fato, que começou com drogas brandas, coisas que são legais, inclusive. Socialmente aceitas. Socialmente aceitas e acabaram com a vida. Por isso que eu tenho certas restrições, porque eu vi isso muito. Eu cresci no meio, não na minha família pessoalmente, mas eu cresci no meio do ambiente social que eu conheci pessoas que tiveram esse problema. E aí isso leva a pensar, e se eu for essa pessoa? Eu sei que eu tenho um comportamento muito vicioso para muitas coisas.
tá? Principalmente agora, por exemplo, eu fui voltar a jogar Magic com meus amigos aqui, que a gente tem uma sessão de Magic toda semana, uma vez por semana. A gente tá tentando uma vez por semana, não é garantido. Mas um dos termos que eu coloquei foi que eu não queria voltar a colecionar, porque o Magic é um jogo de carta colecionável que você compra pacotinho, né? Tipo pacotinho de figurinha, pra você que não sabe, mas você pode jogar com essas cartas. Você pode montar estratégias e tal, mas tem milhares de cartas para você comprar e colecionar. E isso gera um comportamento vicioso que eu tive na minha vida. Teve uma época na minha vida, na adolescência, que eu joguei Magic, que todo o dinheiro que eu tinha era pra comprar Magic, parecia viciado em droga. Não tô zoando, era bem extremo mesmo. Eu deixava, tipo, dinheiro pro lanche, eu deixava de comer pra comprar pacotinho de Magic. Meu Deus, que horror! Então, assim, era bem bizarro, principalmente você vendo isso de uma criança na época, né? Eu tenho outras coisas na minha vida que eu sei que eu tenho um comportamento vicioso. Então, a condição pra eu voltar a jogar com a galera era de não colecionar. Eu tô falando de reflexões pessoais minhas, tá, gente? Não se aplica às outras pessoas, todo mundo tem que fazer. Conhece-te a ti mesmo, não é mesmo? A Gabriela Gianotti perguntou: o medicamento de TDAH é também uma droga pesada? Você considerou isso ou teve alguma resistência ao tratamento? Não, ele é baseado em metanfetamina também, mas é uma dose bem mais baixa do que se tomaria, por exemplo, para diminuir dor. Até onde eu sei, tá? Essa parte eu vou colocar grande asterisco aqui. Posso estar falando bobagem, mas de fato, até onde eu sei, ele não tem um incentivo não tem uma coisa de vício, né? Agora eu tô fazendo um intervalo de medicação. Os próximos 2 meses, pelo menos. É parte do tratamento, tá, gente? Eu não vou entrar em detalhe. Mas se eu não lembrasse de tomar, eu não tomava. Eu não sentia vontade de tomar. Se eu não lembrasse, eu esquecia. Eu tinha que colocar no relógio, inclusive. Então, acho que não tem uma coisa de vício, eu acho.